Gostaria que você, mais uma vez, baixasse a sua cabeça para falar com o Senhor. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite. Deus, não para uma palestra, não para uma fala simplesmente, mas estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus querido, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Não viemos, ó Deus, por obrigação, não viemos, ó Deus querido, porque assim era para cumprir um rito, mas viemos aqui, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos inspirou e nos trouxe. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, ela cumpra o papel que ela precisa cumprir no coração de cada um. Que nós possamos ter, ó Deus, os nossos corações, ó Deus, ensináveis, tratáveis. Ó Deus, a nossa alma sensível, ó Deus amado, para ouvir e para sentir o Teu Espírito Santo nesta noite. Para a glória do Teu santo nome, eu adoro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Pode pôr o tema para nós aí. Tem um tema? Posicionando em Deus para o renovo. Nós estamos falando de família, né? Obrigado a Dani, porque fez essa linda foto para nós, né? Muito bom, de muito bom gosto. Graças a Deus pela vida dela. E esse tema Deus me tem colocado no meu coração. Nós fazemos aqui toda semana um devocional. E na terça, na quarta, na quinta e na sexta nós temos esse período aí de 1 hora e meia de devocional. O pastor Luiz viajou, esteve fora, e ele nos incumbiu de falar a respeito disso, de dar este devocional. E nessa semana foi a minha vez de fazer o devocional, na terça, na quarta e na quinta. E o Senhor me colocou exatamente para falar sobre isso, posicionando em Deus para o renovo. Porque nós estamos falando sobre família. E quando nós falamos sobre família, o inferno inteiro se levanta para destruir a família. O inferno inteiro se levanta para deturpar aquilo que a família é. O nosso tema não é esse? Um renovo? Em todas as famílias? Não é para isso? Então, se nós vamos falar, e você entenda essa palavra exatamente para a família. Por quê? Porque nós vamos ver uma situação em que uma pessoa passou, que um rei passou, que uma população passou, mas que Deus foi poderoso para agir de uma maneira inesperada sobre a vida dessas pessoas. De uma maneira que eles não imaginavam que isso acontecesse. E muitas vezes nós, em nossas vidas, no nosso cotidiano, nós enfrentamos algumas situações que nós podemos nem imaginar o que pode acontecer. Como pode acontecer? Como que Deus pode fazer isso? Como que pode resolver essa situação? Parece algo tão difícil. Esse dia eu estava ouvindo alguém falar assim, nós olhamos às vezes para o futuro, olhamos para frente, eu já falei isso várias vezes, olhamos para frente e não vemos nada. Irmãos, não é certo. Nós olhamos para frente e vemos tudo. Nós vemos as lutas, nós vemos as dificuldades, nós vemos as nuvens pesadas, nós vemos tudo, mas também vemos a mão do Senhor. Também vemos o Senhor agindo por nossas vidas, também vemos o Senhor agindo por nós. E a palavra é clara a respeito disso. Que o Senhor age por nós, que o Senhor faz por nós. Muitas vezes nós não queremos enxergar, ou nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus faz, porque são coisas tão pequenas, são coisas às vezes tão mínimas, que você não percebe. Nós estávamos falando hoje sobre contaminação. Uma contaminação, às vezes você não percebe, que as coisas vêm contaminando o seu ser, vêm contaminando a sua alma, e você não percebe porque vem de conta-gotas. Se o inimigo fosse burro, ele jogava toda a contaminação sobre você, falando, não, isso aqui é uma contaminação, eu não vou participar disso, eu não vou estar no meio disso, eu não vou fazer isso. Não, ele vem trazendo de conta-gotas. Eu estava falando hoje cedo para os meninos, eu falei assim, quando você tem um copo de água, que você coloca ali uma gota de adoçante, você vê o adoçante na água? Assim é a contaminação que vem pelo inimigo. Ele vem trazendo conta-gotas, vem trazendo de gota a gota aquilo que vem contaminando o seu coração. E nós vamos ler o texto. O texto diz assim, ó. Depois disso, os exércitos do Moabita e dos Amonitas e alguns neonitas, povo nômade que vivia na fronteira sul de Judá, tá? Declararam guerra a Josafá.
Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essas notícias e pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em todo Judá. E habitantes de toda a cidade de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Veja bem, o rei está diante de uma dificuldade muito grande. Eu estava até falando hoje mais cedo, falei assim, vamos fazer uma comparação bem esdrúxula. Eu não sei, eu não consegui achar quantidade, quanto era. Eu sei que são 3 reinos contra Judá. Então, fala que é um enorme exército. Um enorme exército. Então, vamos fazer uma comparação imensa. Esse exército tinha 3 milhões de guerreiros. E Judá tinha 3 mil guerreiros. Só uma comparação, só para a gente ter uma noção. Porque se o rei, que sabe a capacidade que tem, se o rei sabe o que ele tem nas mãos para guerrear, se amedrontou, é porque ele não teria capacidade de vencer. Ele não teria capacidade de ir diante desse povo e lutar contra eles e vencer. Ele não teria essa capacidade. E você percebe que 3 milhões para 3 mil. E quantas vezes você e eu, nós enfrentamos lutas que olhamos para ela e falamos assim, eu não dou conta. Isso não tem como, eu não consigo enfrentar isso aqui. Eu não consigo ir adiante, porque isso é mais forte do que eu. É muito mais forte do que eu. Eu não consigo seguir em frente. Porque eu olho e vejo uma parede enorme na minha frente. Há uma situação que eu não consigo passar por cima disso. Há algo que acontece que eu não consigo compreender. E muitas vezes a gente para e fica amedrontado, como Josafá ficou amedrontado aqui. O que eu faço? Eu abaixo a cabeça. Eu às vezes até recuo para um outro lugar. De onde Deus me estabeleceu, de onde Deus me colocou, eu recuo, eu saio deste lugar e vou para um outro lugar, onde não é o lugar que Deus quer que você esteja, onde não é o lugar que Deus quer que você habite ali, não é o lugar para você estar, porque Deus não te estabeleceu naquele lugar. Deus te estabeleceu num lugar definido. Se é na sua casa, se é como esposa, se é como marido, se é como filho, foi ali que Deus te estabeleceu. Foi ali que Deus te colocou. O que você precisa fazer para vencer essas batalhas? O que você precisa fazer para vencer essas lutas? Para vencer esse grande inimigo que está à sua frente? O texto já nos diz aqui. Se você pegar todo esse capítulo 20, e eu te aconselho a ler, talvez a gente consiga falar alguma coisa, mas se você pegar todo esse capítulo 20, você vai ver uma ação poderosa de Deus. Uma manifestação de Deus que você não tem ainda notícia a respeito disso até chegar a esse ponto aqui. Qual seria a sua reação? E qual é a sua reação diante daquilo que se apresenta a você? Igual Josafá, de medo? Igual Josafá, de se afastar? Normalmente nós, como seres humanos, a nossa tendência é esconder. A nossa tendência é fazer como o jabuti. Quando você bate lá na carapaça dele, ele esconde a cabeça e fica quietinho. Tem uma cobra, eu estava vendo esse dia atrás num vídeo, tem uma cobra, quando ela é ameaçada, ela abre a boca, torce a boca e vira de barriga assim e solta um fedor. Como se ela estivesse morta. É a maneira dela defender. Às vezes nós fazemos isso. Mas a nossa maneira de defender não é essa. A nossa maneira de lutar, a nossa maneira de vencer não é essa. A nossa maneira de vencer está aqui. Deus vai falar para nós aqui. E esses problemas às vezes vêm para destruir tudo aquilo que a gente ama. Tudo aquilo que a gente conquistou. Tudo aquilo que com muito sacrifício nós caminhamos e desenvolvemos. E conseguimos chegar a algum lugar. Os problemas vêm para isso. Para destruir tudo isso aí. Porque se nós não nos colocarmos em posição, se nós não nos posicionarmos numa situação de guerreiros, de batalhar, de seguir em frente, de acreditar que Deus pode fazer, como nós venceremos? Como nós andaremos? O que você faria para vencer essa batalha? Josafá fez algo interessante. Você pode ver aí no texto. Ele fala assim, ó. Josafá ficou amedrontado com a notícia e pediu orientação ao Senhor. Olha, mesmo amedrontado,
mesmo sabendo que ele não tinha condição, mesmo sabendo que ele não teria a possibilidade de vencer aquele exército, ele foi pedir orientação para quem? Ele foi pedir orientação lá para um cartomante? Ele foi pedir orientação lá para uma pessoa que nem conhece da sua vida? Ele foi pedir orientação da pessoa que nem sabe quem você é? Ou quem ele era? Não, ele foi pedir orientação a Deus. O que fazer? O que fazer? Como fazer? E Deus responde a ele. Mas antes disso, houve uma atitude, houve um mover da parte de Josafá, do rei Josafá. Ele era um líder. Foi um mover da parte dele para trazer adiante do Senhor aquela situação. Trazer diante do Senhor aquilo que estava acontecendo. Trazer diante do Senhor a dificuldade que ele estava enfrentando naquela hora. Ele não foi a outras pessoas. Ele foi a Deus. Ele se dobrou diante do Deus Altíssimo, diante daquele que pode fazer todas as coisas, diante daquele que criou os céus e mar, diante daquele que criou as estrelas, diante daquele que criou o universo, diante daquele que a palavra diz, haja luz e houve luz. Ele curvou diante deste Deus que habita em você e habita em mim. É o nosso privilégio maior hoje, é esse, ele habita em nós. Muitas vezes nós nos apequenamos tanto que não conseguimos compreender que Ele está dentro de nós. E dentro de nós podemos falar com Ele. Nós podemos buscá-lo. Nós podemos ouvi-lo com muito mais facilidade. Não precisamos de terceiros para isso. Aqui não. Aqui ele precisava de alguém para falar. E mais na frente você vai ver no texto que Deus toma um homem chamado Jaziel. E ele profetiza a respeito dessa situação. E dá a resposta a Josafá falando, vai pelejar contra eles. Mas você vai pelejar, mas não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você simplesmente vai chegar diante deles. E vai parar. E vai cruzar os seus braços. E vai olhar o que vai acontecer. Deixa eu dizer para você. Muitas vezes nós não acreditamos na maneira que Deus age em nossas vidas. Muitas vezes nós não acreditamos na maneira que Deus faz para que você possa vencer as suas dificuldades. Muitas vezes nós não acreditamos no como Deus faz para nós podermos caminhar e seguir em frente. Porque nós somos muito céticos, nós somos muito inteligentes, nós somos muito conhecedores, nós somos cheios de conceitos e preceitos, nós somos cheios de tantas coisas. E esquecemos que precisamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, cheios de oração, cheios de jejum, cheios de busca. E nessa busca é que nós encontramos essa resposta. Vai pelejar contra eles. E eles foram. Você vai ler no texto, e eles foram pelejar. E chegaram a um lugar. E ao chegar ao final de um vale, Josafá parou todo mundo e disse assim: vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor. Irmãos, o louvor liberta, o louvor traz a libertação ao seu coração, o louvor tira o cativo do cativeiro. Assim diz aqui. E ele orou, e eles cantaram, e pararam diante daquele exército e ficaram olhando. Veja bem, será que não é para você simplesmente parar hoje, diante daquilo que você tem enfrentado, colocar nas mãos do Senhor, dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu lar? Porque eu posso te perguntar, o que te traz medo? O que traz medo a você hoje? Talvez as drogas, talvez o desânimo, talvez a dificuldade financeira, talvez a incompreensão de um dos lados, talvez o não entendimento das ideias, não sei. Em você algo traz medo, em mim algo traz medo. Se eu não entregar este medo, se eu não colocar este medo nas mãos do Senhor, este medo me dominará. Ele me fará um fraco, ele me fará um dependente, ele me fará uma pessoa que não sabe reconhecer aquilo que Deus faz. Ele me fará uma pessoa que não sabe conhecer quem é o seu Deus e o meu Deus. Porque Ele tampará a sua vista, Ele fechará o seu coração, Ele embaralhará a sua mente, para que você não consiga, em nenhuma dessas fases, compreender quem é Deus. E neste momento, este povo parou diante do exército, e Deus disse para eles: olha, veja o que vai acontecer. Irmãos,
O milagre de Deus, ele não depende de você. O milagre para acontecer na sua vida não depende de você. Depende de Deus. Depende da vontade dEle. Depende daquilo que Ele quer. Depende de qual é o plano. Depende de qual é o propósito. Depende daquilo o que Ele tem para você dentro da sua vida. O que depende de nós é nos colocarmos diante dEle, quieto, sem falar, sem ouvir, quieto, só para ver o que Deus faz, só para ver o que Deus age, como Deus age. É o momento que nós paramos e ouvimos aquilo que Deus tem a falar para nós. Hoje enfrentamos tantas dificuldades, tantas pessoas amadas com dificuldades de saúde, tantas pessoas que nós conhecemos. O irmão Alan ontem perdeu a mãe, o Tito está lá no hospital, o Éder está lá no hospital, saiu, a Crane operou, o Éder saiu agora à tarde da UTI e foi para o quarto, mas a pressão dele está alta ainda. Então assim, tantas coisas acontecem e normalmente a enfermidade é algo que nos traz. A irmã Márcia tem enfrentado as suas dificuldades e isso muitas vezes nos paralisa, irmãos. Eu vi o pastor Luiz contando um testemunho do tio, acho que é do tio do pastor Júnior, que mesmo doente, mesmo com câncer, mesmo debilitado, estava lá firme, estava lá na presença de Deus, estava lá fazendo a obra. E você e eu, o que nós fazemos diante de tudo isso? Deus só te pede algo: filho, vem aqui que eu vou fazer, vem aqui que eu vou agir, vem aqui que eu vou mudar essa história. Eu vou mudar a sua história, como Ele mudou a história deste povo. E aqui diz aqui no verso 22, ele fala assim, no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. O exército de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados no monte Seir, e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se havia visto o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde podiam enxergar. Não escapou nenhum só inimigo. Não escapará nenhum só inimigo seu. Nenhum deles escapará, porque o Senhor está contigo. O Senhor pode fazer muito mais do que você pensa e que você imagina. Ele não escapará. Esse inimigo será derrotado. Se forem 2, se forem 3, se forem 4, se forem 10 mil, eles serão derrotados, porque o Senhor é mais forte. E olha a recompensa que eles tiveram. E o rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos e roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No quarto reuniram-se no vale de Beracá. No meu fala Beracá, algumas versões falam Beraca e outras falam o Vale da Bênção, tá? De Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado Vale da Bênção. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre todos eles. O temor de Deus virá sobre aqueles que levantarem contra você. O temor de Deus virá sobre aqueles que intentarem contra a sua vida, porque você é um escolhido de Deus. Você foi separado para ser servo do Senhor, do Deus Altíssimo, e você recolherá os despojos, você recolherá as recompensas daqueles dos inimigos que levantarem contra você. Eles cairão, porque assim a palavra nos garante, eles cairão. Eles cairão. Mas para isso, nós precisamos confiar. Nós precisamos entender. Por quê? Porque muitas vezes nós racionalizamos. Esse dia eu não sei quem foi que estava falando comigo. Ele falou exatamente isso. Eu racionalizo algumas coisas. Deus às vezes manda eu fazer algo, eu racionalizo. E eu não consigo fazer. Deixa eu dizer algo para você.
A palavra de Deus fala em Romanos, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Buscar a Deus um entendimento correto, né? Renovar aquilo que nós temos em nosso coração, em nossa mente. Mas no agir de Deus não existe uma razão humana. Deus é espiritual. E por ser espiritual, a razão humana não consegue entender isso. Você poderia entender uma ação dessa de Deus com esses inimigos? Você simplesmente falar, vai lá e fica parado só olhando diante de uma guerra? Como você racionaliza isso? Mas hoje nós não temos essas situações de guerra ao nosso redor. Temos em outros lugares, mas ao nosso redor nós não temos a situação de guerra corpo a corpo. Mas temos essa situação de guerra em nossa alma. Temos a nossa situação de guerra em nossos pensamentos. Aqui dentro de nós mesmos, nós temos guerras. Nós lutamos dia após dia contra tantas coisas, tantos pensamentos que às vezes vêm em nosso coração e nós não conseguimos desfazer destes pensamentos. Não conseguimos fazer com que esses pensamentos diluam diante da presença de Deus. Porque nós racionalizamos isto e queremos colocar Deus em uma forma. Senhor, eu quero andar na sua presença, mas eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo, mas eu estava falando hoje, na realidade a gente tinha que fazer diferente. Na realidade a gente tinha que falar de uma maneira diferente. Senhor, apesar de eu estou na tua presença, apesar de eu faço o que o Senhor quer, apesar de eu estou aqui para fazer da maneira que o Senhor deseja, apesar de eu quero obedecer ao Senhor, apesar de minhas dificuldades, apesar das minhas limitações, apesar do meu fraco entendimento, apesar de tudo que eu tenho, Senhor, de fraco, eu quero estar na tua presença. Não racionalizamos. Precisamos compreender isso, para que o Senhor possa fazer algo sobre a sua vida, sobre a sua casa, ali dentro da sua casa. Existe um papel definido para cada um. Existe algo que precisa ser feito e ter a ação de cada um dentro da sua casa. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, os filhos têm um papel, a família em si tem um papel a ser realizado. Se você não voltar o seu coração a isso, se eu não voltar o meu coração para isso, eu não verei esses milagres do Senhor sobre a minha vida. Se eu perguntar aqui, o pastor Luiz faz sempre, quem quer um milagre? Todos nós, quem não quer um milagre? Quem não quer? Quem não quer um milagre? Não sei, talvez você não queira, eu quero. Mas para ter um milagre, para conseguir este milagre, para alcançar este milagre, nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito ao nosso Deus. Nós precisamos confiar, e a palavra-chave que nós temos para isso é obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado, aquilo que o Senhor tem nos pedido. Amém? Essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, para que o Senhor possa realmente falar ao seu coração, trazer ao seu coração o desejo de entender, de entendimento, de que o Senhor é poderoso. Independentemente do seu problema, independentemente da sua situação, independentemente daquilo que você tem pensado, Ele pode fazer. Ele pode fazer, parece um jargão, parece algo assim tão maçante, parece que é algo que se é falado sempre, mas é assim mesmo. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Nós não. Nós não podemos fazer, nós somos limitados. E deixa eu te dizer um segredo. Talvez até você saiba. Mas nós servimos a um Deus que pode tudo. Nós servimos ao Deus que nada é impossível para Ele. Nada. Ou vamos mudar a expressão? Tudo é possível para Ele. Tudo é possível para Ele. Sabe o seu problema? É possível ser resolvido. Sabe a sua enfermidade? É possível ser sarada. Sabe aquilo que você tem enfrentado, aquele pedido, aquela causa da justiça, sabe tudo isso? É possível ser mudado. Mas precisamos, eu estava falando para os meninos, nós precisamos cavar no Espírito, afundar no Espírito, aprofundar no Espírito, como diz aquele texto que fala, as águas precisam nos cobrir. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito, na água do Espírito. Nós precisamos mergulhar, sem medo de nos afogar, sem medo de perder o fôlego, porque quando nós nos afundamos, quando nós mergulhamos, mais vida nós temos,
mais vida nós temos, mais o Senhor faz em nós. E mais nós entendemos que não somos nada sem o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? O Senhor abençoe a vida de vocês. Pastor Ivani.